A gente costuma pensar que a geografia define fronteira, certo? Mas e se ela tiver moldado também as nossas crenças? É sobre isso que a gente vai falar. Vamos mergulhar na geoteologia, essa ideia incrível de como a própria Terra, o chão que a gente pisa, ajudou a desenhar o céu. Sabe, quando a gente pensa em textos espirituais, o que vem na cabeça? Geralmente são palavras, né? Personagens, mandamentos, um universo inteiro que parece ser construído só com linguagem. Pois é, mas a proposta aqui é virar essa ideia de cabeça para baixo. E se essas histórias não fossem feitas só de palavras, mas também de lugares? E se a geografia não fosse só o palco, o cenário, mas um dos personagens principais dessa história toda? É exatamente aí que entra o nosso conceito central, a geoteologia. E o que é isso, afinal? Bom, é o estudo de como o nosso ambiente físico, sabe, o relevo, o clima, a geografia mesmo, não só serviu de fundo, mas moldou ativamente as narrativas espirituais e até a própria percepção do divino. Beleza, então, vamos mergulhar fundo nisso. Para começar, vamos pensar na Terra não como um planeta, mas como uma grande sala de aula divina. É que, no mundo antigo, a geografia era tudo menos um cenário passivo. Ela era, na verdade, uma professora bem ativa. Cada montanha, cada deserto, cada rio, tudo isso carregava um significado profundo, uma lição a ser aprendida. A geografia era, no fundo, uma teologia que a gente podia ver e tocar. E isso não é só teoria, não. Pensa só, de forma bem concreta. O deserto, um lugar super hostil com poucos recursos, ele ensinava sobre dependência, sobre purificação. Já as montanhas, altíssimas, isoladas, se tornavam quase que um portal, um ponto de contato com o divino. E o Rio Jordão? Ele não era só um rio, era uma fronteira natural. E por isso virou um símbolo de transição, de novos começos. A Terra, de fato, era a grande professora. Mas olha, essa influência não era só simbólica, não. A geografia era destino mesmo. Ela ditava as regras do jogo, desde a estratégia de guerra até a sobrevivência e, claro, o que era considerado sagrado. Vamos pegar o caso de Israel, por exemplo. A topografia daquela região fez dela uma verdadeira ponte terrestre, um ponto estratégico ligando a África, a Ásia e a Europa. Isso não foi por acaso, não. Essa localização garantiu que a região estivesse sempre no centro dos grandes eventos mundiais, sabe? Suas histórias não ficaram presas ali, elas ecoaram para o mundo todo. E essa mesma geografia foi decisiva até na estratégia militar. A conquista de Canaã, por exemplo, foi um plano em 3 passos, totalmente baseado no terreno. Primeiro, uma campanha bem no centro para rachar o território em 2 e impedir que o norte e o sul se comunicassem. Genial, né? Depois eles foram para a campanha do sul e, por último, dominaram os territórios do norte. Ou seja, a guerra foi vencida não só com espadas, mas com um bom mapa na mão. Avançando uns séculos na história, o cenário muda, mas o princípio é o mesmo. Agora, um outro tipo de conquista vai usar uma infraestrutura bem diferente a seu favor. E aqui entra o apóstolo Paulo. Ele foi um mestre da estratégia, usando a geografia a seu favor. As viagens missionárias dele não foram feitas ao acaso, de jeito nenhum. Ele aproveitou, e muito, a vasta rede de estradas e as rotas marítimas que os romanos tinham construído. E tem uma frase que resume isso perfeitamente. O Império construiu as estradas para César, mas o Evangelho caminhou por elas. É genial. A engenharia romana, toda aquela infraestrutura, acabou virando, sem querer, a base, o hardware, que permitiu que uma nova mensagem se espalhasse de forma viral. Ok, até aqui a gente viu como o espaço físico foi absolutamente crucial. Mas e hoje? Como a nossa ideia de espaço sagrado evoluiu? A gente não mapeia mais só a Terra, mas também o mundo invisível. Essa mudança fica muito clara quando a gente compara duas eras. No mundo medieval, o sagrado era algo localizado, tinha um endereço. Pense em Jerusalém, o centro do mundo. Era um destino, era preciso ir até lá. Agora, pula para o mundo digital. O sagrado virou portátil. Ele está no nosso bolso, no smartphone, numa comunidade online, pode ser acessado de qualquer lugar, a qualquer hora. E essa ideia de que o ambiente afeta o que a gente sente e pensa, ela tem até um nome moderno: psicogeografia. É basicamente o estudo de como o nosso ambiente físico, desde o jeito que a nossa cidade é projetada até o design do nosso escritório, molda, muitas vezes sem a gente nem perceber, as nossas emoções e o nosso comportamento.
Isso traz uma reflexão, né? Vale a pena a gente se perguntar como será que o design do nosso bairro, do nosso escritório ou da nossa cidade está moldando silenciosamente o nosso jeito de sentir e de pensar? Bom, juntando todas essas peças, a gente chega a uma nova forma de ler essas histórias antigas, uma lente nova e poderosa. É a ideia de que a geografia é uma espécie de quinto evangelho. Pensa nisso. A própria Terra conta uma história que complementa os textos que a gente já conhece. Ela dá o contexto, a profundidade, aquelas lições que só as palavras às vezes não conseguem passar. E isso nos deixa com uma pergunta bem atual, né? Nessa era de mundos digitais que a gente vive, será que o sagrado perdeu o endereço? Ou será que, pelo contrário, ele finalmente se libertou para poder ser encontrado em qualquer lugar? Porque, no fim das contas, a grande lição da geoteologia é esta: geografia não é só sobre onde nós estamos no mapa, é muito mais profundo. Ela também pode nos mostrar quem nós somos.